O Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, narram as palavras de Jesus concluindo, finalizando o Sermão do Monte. O sermão mais famoso, transmitido e ensinado pelo nosso Mestre e Senhor. Os estudiosos, ao se referirem ao Sermão do Monte, o descrevem como a mini-Bíblia, porque nós, dedicando toda a nossa vida a colocar em prática o que nós aprendemos no Sermão do Monte, nós já teremos desafios e ensinamentos para toda a história da nossa existência. Esse trecho das Escrituras, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27, Jesus está dirigindo suas palavras a todos aqueles e aquelas que ouviram os seus ensinamentos no Sermão da Montanha. Portanto, no vídeo de hoje quero conversar com você com base no tema Edificados na Palavra de Cristo, a partir desse trecho das Escrituras registrado em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus permaneça sobre seu lar e sobre a sua vida. É uma alegria tê-lo aqui conosco para juntos nós voltarmos a nossa atenção para a palavra de Cristo. E o versículo 24 de Mateus, capítulo 7, nos traz a seguinte mensagem: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui, Jesus está finalizando o Sermão do Monte. E tem um grupo de pessoas atentamente ouvindo o Senhor Jesus e aprendendo diretamente daquele que é a fonte transbordante, daquele que é mestre e senhor por excelência, daquele que veio ao mundo para nos ensinar os princípios do Evangelho, os princípios do reino de Deus, a vontade de Deus, o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diante desse trecho das Escrituras, de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, nós podemos aprender algumas verdades. E a primeira delas que nós podemos destacar é necessário ouvir Jesus. Jesus, ao finalizar o Sermão da Montanha, diz que foi importante que aquelas pessoas ouvissem o que ele estava ensinando. E ouvir Jesus, para você e para mim, assim como para aquelas pessoas, não é um luxo, é uma necessidade. Nós necessitamos ouvir Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, do livro que leva o seu nome, diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Os conselhos de Jesus são dignos de serem ouvidos. Os conselhos de Jesus são dignos de serem colocados em prática. Os conselhos de Jesus merecem a nossa atenção. As palavras de Jesus, os conselhos de Jesus dão direção para a nossa vida. Deixar de ouvir Jesus é viver vagando, é viver sem rumo, é viver sem direção. Contudo, ouvir as palavras de Jesus é garantia de que nós andaremos e que nós seremos conduzidos ao centro da vontade de Deus. Nós, ao ouvirmos Jesus, nós somos conduzidos a viver de acordo com os planos de Deus para as nossas vidas. Portanto, é necessário ouvir Jesus. O segundo ensinamento que nós podemos extrair do Evangelho escrito por Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, é necessário praticar as palavras de Jesus. Foi exatamente o que Jesus disse ao concluir o sermão. Jesus, após ensinar, após transmitir ensinamentos, verdades a respeito do reino dos céus, Jesus enfatiza aos seus ouvintes que era necessário que eles viessem colocar em prática aquilo que acabaram de aprender do nosso Mestre e Senhor. O apóstolo Tiago, no seu livro, na sua carta, no capítulo 1, no versículo 22, ele fala: sede não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus.
Portanto, nós, ao ouvirmos a palavra de Jesus, nós devemos nos empenhar, nos dedicar a colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor. Nós não podemos apenas ouvir as palavras de Jesus. Aqueles que apenas ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam, Jesus disse que é como um homem, uma mulher insensatos, que está se edificando sobre a areia. E vai vir a tempestade, vai vir as chuvas, vai vir os rios, vai vir os ventos, e aquela casa vai cair. Porque apenas ouvir e não colocar em prática não totaliza a vontade de Deus para as nossas vidas. Não representa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos ouvir as palavras dele, mas, sobretudo, o Senhor quer que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos dele. E nós podemos aprender também uma terceira verdade, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. E a terceira verdade é necessário que sejamos transformados. Jesus, ao ensinar o Sermão da Montanha e nos mover, nos conduzir a praticar seus ensinos, Jesus está com isso desejando e propondo que os seus ensinamentos transformem a nossa vida. Antes de ouvir as palavras de Jesus, nós tínhamos uma mentalidade e um estilo de vida. E a partir do momento que nós ouvimos e aprendemos de Jesus, a nossa mentalidade é transformada e o nosso estilo de vida também é transformado. Então a palavra de Deus, ela tem a finalidade de transformar os nossos caminhos, de transformar a nossa mentalidade, de transformar a nossa maneira de viver. E o Evangelho é o poder de Deus para transformar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Portanto, ouça as palavras de Jesus. Dedique um momento do seu dia para ler as Escrituras Sagradas. Seja sensível à voz do Espírito Santo do nosso Deus. Também se proponha, se dedique a colocar em prática aquilo que aprender do Senhor. Peça o auxílio do Santo Espírito. Peça a ajuda do Espírito Santo. Ele ajudará você a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos de Jesus. E seja transformado. Ser transformado na Bíblia Sagrada não é uma opção para nós que servimos a Deus, é um mandamento. Paulo, o apóstolo, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo ele roga à igreja de Roma que eles fossem transformados pela renovação do entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, seja transformado pelo Evangelho, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça. O Evangelho do Senhor Jesus é transformador. O Evangelho do Senhor Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa mente, muda o nosso estilo de vida. E nós te pedimos, ó Senhor, continua nos transformando, continua agindo em nossas vidas por meio do Evangelho, por meio da palavra. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor fale conosco por meio da palavra, que o Senhor direcione a sua voz à nossa mente, ao nosso coração. Nós queremos te ouvir e que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor. Em teu nome nós oramos, confiantes na ação do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.